Em pleno verão, durante a temporada esportiva do colégio, quando a última bola atinge o alvo, Shotaro percebe que passou 3 anos no banco do time de beisebol do colégio. No caminho de volta, ele nota um grupo de garotos cheios de energia, se alongando e conversando animadamente. Curioso, ele os segue até um estádio, apenas para descobrir que está acontecendo o torneio de atletismo de Miyagi. Logo em seguida, o mesmo grupo de garotos entra no palco como parte da equipe de ginástica rítmica masculina, o que o surpreende. A apresentação começa com os 4 garotos fazendo uma sequência de movimentos coordenados, usando todo o palco para executar vários truques. Eles se movem juntos com fluidez, correndo e deslizando de maneira sincronizada. Ao fim da apresentação, Shotaro percebe que o time, que na verdade é a equipe de ginástica da escola All High, recebeu uma pontuação muito baixa. Um rapaz sentado ao lado dele comenta que, apesar disso, o time teve uma pontuação até alta considerando o número reduzido de membros. Outro diz que equipes de ginástica devem ter 6 integrantes e que são descontados pontos para cada membro ausente, o que faz Shotaro perceber que a All High se saiu bem, mesmo com apenas 4 participantes. Mais tarde, ele compartilha a história da equipe de ginástica com sua família, e todos comentam que ele precisa fazer as provas de admissão para o ensino médio. Seu pai então pergunta o que ele quer fazer no futuro, o que o faz refletir, já que ele ainda não tem nenhum plano definido. Porém, ele continua lembrando da performance do time da All High. Um novo dia, Shotaro se prepara para a cerimônia de entrada da nova escola e, sem muita surpresa, decide entrar para o clube de ginástica da All High. O capitão, Shichigahama, anima os outros membros para recrutarem mais 2 integrantes e completarem o time. Ele os lembra de que os outros clubes vão querer pegar os melhores atletas, então precisam se apressar. A ajudante Asao entrega panfletos para todos, e eles começam a interagir com os calouros para tentar recrutá-los. Shotaro se sente ainda mais deslocado ao observar tudo isso. Nesse momento, o mesmo cara que assistiu ao torneio com ele se aproxima da equipe e anuncia que quer se juntar ao time. Shotaro então segue o grupo até a sala do clube e descobre que o novo integrante se chama Misato, que ficou em segundo lugar nas competições individuais de ginástica. A equipe flagra Shotaro espionando a conversa como um curioso, e Misato conta a eles que Shotaro estava assistindo ao torneio com ele. Shichigahama, então, o convida para participar da primeira sessão, só para sentir o clima. Assim, ele e Misato começam a treinar com o time. Primeiro eles correm, depois fazem alguns alongamentos para soltar o corpo. Um dos membros mais velhos, Tsukidachi, ajuda Shotaro a se alongar e até comenta que seu corpo é muito flexível, perfeito para a ginástica. Misato também faz uma série de saltos e pulos, e o treinador Shusaku pede que ele faça outra sequência para testá-lo. Ele segue as instruções perfeitamente. Enquanto isso, Shotaro diz a Shichigahama que ainda está em dúvida sobre entrar para o time. Ele também comenta que realmente gostou da apresentação deles no torneio. Então Shichigahama sugere que ele tente fazer um salto mortal para trás. O time ajuda Shotaro a tentar alguns backflips e Misato até demonstra um salto espetacular. Isso motiva Shotaro bastante. Então, ele continua tentando com a ajuda dos colegas. Finalmente, ele consegue fazer um backflip sozinho, o que o faz perceber o quanto gosta da sensação de liberdade que a ginástica proporciona. Assim, ele anuncia que quer entrar para o clube. A equipe comemora sua decisão, e ele até agradece a Misato por tê-lo inspirado a fazer o salto. Ele então entrega sua inscrição, e o treinador Shusaku diz aos novatos que é recomendado que eles morem no dormitório masculino para fortalecer o espírito de equipe. Misato se desculpa, dizendo que precisa estar em casa à noite, enquanto Shotaro fica animado com a ideia do dormitório. Seus pais não têm problema com isso, e logo depois ele leva sua mala para o clube, pronto para começar a morar no dormitório. Seguindo as instruções de Shichigahama, eles correm pela cidade e chegam ao ginásio da universidade, que o clube aluga 2 vezes por semana por 1 hora. O ginásio tem um tatame próprio para a ginástica, o que ajuda bastante nos treinos. A equipe começa a se alongar para se preparar. Tsukidachi lembra Shotaro de que os exercícios de solo, feitos sem aparelhos, são mais importantes do que os movimentos acrobáticos chamativos.
Asao então explica para ele qual é a especialidade de cada membro do time, e logo depois, Misato faz um movimento impressionante que, como sempre, surpreende a todos. Mais tarde, Misato vai embora para casa, enquanto os outros acompanham Shotaro até o dormitório. Shotaro espera morar no dormitório elegante onde os atletas famosos da escola vivem, mas seus colegas o levam até um prédio antigo e caindo aos pedaços, que antes era um almoxarifado. Parece até cenário de filme de terror. Ele fica no quarto com seu colega Watari, e depois todos preparam o jantar juntos. Durante a refeição, conversam sobre suas famílias e discutem como podem melhorar a sincronia durante as apresentações. No dia seguinte, Asao informa ao treinador Shusaku que Shotaro está aprendendo rápido, mas ainda não está pronto. Shusaku então anuncia que o plano agora é fazer a apresentação com 6 membros, em vez de 4, o que faz Shotaro perceber que ele pode ter a chance de se apresentar com o time. Shusaku então pede que ele cruze o tatame fazendo apenas backflips. Ele consegue fazer alguns antes de cair exausto. O treinador então diz que o testará novamente em uma semana, e se não passar, o time vai se apresentar sem ele. Shusaku explica que o torneio regional de maio está chegando e que não podem colocá-lo em risco se ele não estiver preparado. Shotaro aceita o desafio e Misato é colocado como responsável por seu treinamento. Nos dias seguintes, Misato dá dicas sobre seus saltos e aponta suas falhas. Ele não fica até tarde para ajudar, mesmo quando Shotaro pede, mas no dia seguinte aparece bem cedo no dormitório para praticar com ele. Um dia antes do teste, Shotaro vai cedo para o ginásio e encontra Misato praticando backflips, como no primeiro dia. Isso o inspira muito, e ele corre para dentro para treinar também. Como sempre, Misato vai embora à noite, mesmo com Shotaro ainda tendo dificuldades com os saltos. O restante da equipe monta colchões sobre placas de madeira fora do ginásio para ajudá-lo a praticar. Os colegas dizem para ele não se esforçar demais, mas ele responde que quer muito se apresentar com eles. Shichigahama então compartilha como o treinador Shusaku o inspirou a entrar na ginástica na época da escola, e como os outros também se juntaram a ele para formar o clube. Nesse momento, Misato também aparece do seu esconderijo e diz a Shotaro para arrasar na apresentação. Shotaro se lembra do espírito de toda a equipe, especialmente dos saltos de Misato, e finalmente toma coragem para tentar. Na manhã seguinte, ele faz os mesmos backflips na frente de Shusaku e passa no teste. Seus colegas comemoram seu sucesso, e Mado diz que seus movimentos não foram tão ruins assim. Shotaro agradece a ele e declara que vai alcançá-lo em breve. Asao mostra para todos um visual da coreografia que eles vão apresentar com base em 6 membros, e Shotaro pergunta se eles podem se apresentar do jeito que quiserem. Misato começa a explicar as regras da competição, que determinam o que a apresentação deve conter. Caso contrário, pontos serão descontados. Todos estão muito animados para se apresentar corretamente na próxima competição intercolegial. Então eles começam a praticar a nova coreografia feita para 6 membros. Os veteranos têm dificuldades para se adaptar à nova apresentação, pois estavam acostumados com a versão para 4 integrantes, e Shotaro também tem dificuldade para acompanhar. Eles continuam praticando, e mais tarde, Shusaku informa que eles vão fazer um acampamento de treinamento com a escola Shiro High, que é uma equipe regular nas competições intercolegiais, o que vai ajudar todos a evoluírem. Mais tarde, Shotaro pratica paradas de mão do lado de fora do dormitório, enquanto os veteranos saem para tomar um ar. Ele deita para recuperar o fôlego quando um garoto de cabelo branco chamado Mashiro, que estava com Misato anteriormente, aparece acima dele. Mashiro critica sua parada de mão antes de continuar brincando de pega-pega com algumas crianças, mas ele desvia de todos usando movimentos de ginástica, deixando Shotaro impressionado. As crianças desistem da brincadeira, então Mashiro sugere que ele e Shotaro tentem juntos, dessa vez com as pernas amarradas. No começo, eles não estão sincronizados, mas logo pegam o jeito e começam a pular juntos. Enquanto isso, Misato está com uma garota, mas ao ver os veteranos passeando por perto, ele fica envergonhado, vira o rosto para não ser visto e pede que a garota vá embora sozinha. A garota vai embora e ele tenta escapar entrando em uma loja, mas os veteranos o veem. Eles perguntam o que ele está tentando comprar ali e o provocam
criticam, chamando-o de pervertido. Shishigahama explica que saíram para fazer compras para o campamento, mas todos estão comprando coisas inúteis e sem relação com o treino. Eles encontram o capitão da equipe Shirouhai, Takas, e outro membro chamado Matsu. Os dois capitães começam com provocações. Takas fala sarcasticamente que finalmente conseguiram 6 membros, e Shishigahama responde agradecendo por ele ter descido das montanhas. Eles continuam trocando farpas até que Sukati e Matsu os interrompem. Takas e Matsu conversam com Mado, dizendo que estão surpresos por ele ter realmente se juntado a Aohai depois de recusar a proposta deles. Os veteranos se surpreendem ao saber que Misato gostava tanto deles. Takas então diz que Misato logo vai se arrepender da escolha. Mashiro e Shotaro terminam de brincar com as crianças, e Shotaro pergunta a Mashiro se ele pratica ginástica rítmica. Mashiro confirma e critica novamente a parada de mão de Shotaro. Shotaro explica que está apenas começando e pede conselhos. Mashiro responde que, quando está se apresentando, tudo ao seu redor simplesmente fica branco. Isso leva Shotaro a entrar em um transe profundo enquanto tenta reproduzir a sensação, e ele consegue fazer isso com sucesso, recebendo um elogio de Mashiro. Mashiro começa a se desesperar por estar atrasado para algum compromisso e mostra uma foto para Shotaro do lugar onde precisa ir, que na verdade é o portão da escola. Shotaro o guia até lá, onde os times Shirouhai e Aohai já estão reunidos. Eles então descobrem que pertencem a times rivais. Mashiro dá um abraço voador em Misato e os dois treinadores também chegam. Asao revela que Mashiro foi o vencedor do torneio nacional no qual Misato ficou em segundo lugar, o que choca a todos. O time Shirouhai faz uma apresentação formal para mostrar suas habilidades. Eles começam uma performance enigmática, com todos completamente sincronizados e sem nenhum erro. O time da Aohai fica deslumbrado com a performance excepcional, e Shotaro percebe o verdadeiro nível da Shirouhai, uma equipe regular, no intercolegial. No dormitório, todos preparam o jantar enquanto conversam sobre como nunca conseguirão alcançar o nível do time mais forte de Shirou. Nem mesmo Shishigahama faz seus comentários excêntricos de sempre. Nesse momento, Mashiro entra de repente e seus companheiros de time o seguem. O capitão deles, Takas, dá maçãs de presente e Mashiro até experimenta os doces de Shishigahama, para a alegria deste. Logo, todos começam a interagir uns com os outros. Na manhã seguinte, o time de Aohai acorda e percebe que o outro time acordou antes deles e já tomou conta do dormitório. Um dos membros limpa todos os corredores, outro prepara o café da manhã, o que irrita o Atari, e ainda outro coloca flores pelo salão. Mais tarde, o técnico Mabuchi declara que o objetivo do acampamento de treinamento é avaliar a sincronização de cada time, bem como os movimentos individuais de cada membro. Eles começam os treinos, e Mabuchi mais uma vez os lembra para não relaxarem. Enquanto fazem alongamentos, Shotaro percebe como Mashiro mantém uma postura estável com facilidade, enquanto ele mesmo luta para manter a sua. Mabuchi também lembra Shusaku de que ele pode dar instruções aos times, e ele responde que não é bom em se expressar. Ambos começam a relembrar seus dias como membros do time. Enquanto isso, os outros contam a Shotaro que Mabuchi e Shusaku foram quem fundaram o time masculino de ginástica de Akin no passado, e que eles eram verdadeiras lendas. Eles até olham fotos antigas em que Shusaku parece agressivo e cheio de energia. Chega o momento das apresentações das duas equipes, e Mabuchi diz a todos que devem dar conselhos livremente uns aos outros. O time de Shirouhai se apresenta primeiro, e logo ambos os times terminam suas apresentações. Depois, o time de Aohai limpa o ginásio, e todos comentam como nunca conseguirão alcançar o nível do outro time. Em um café, o time de Shirouhai também discute o propósito da visita a Miyagi, já que acreditam que não tem muito o que aprender ali. Takas conta que viu o outro time se apresentando 2 anos atrás e que naquela época já era uma performance incrível. Ele lembra o time de que Aohai vai evoluir rapidamente. O time de Aohai discute por que não conseguem se sincronizar corretamente, e Shishigahama
até se desculpa com Shusaku por terem feito uma apresentação patética. Shusaku dá um conselho bobo de olhar para o céu de vez em quando e diz para descansarem para o dia seguinte. No caminho de volta, Mashiro diz a Shotaro para não se comparar com ele. Shotaro responde que só não quer atrapalhar o time. Os outros conversam com ele e dizem que tentarão ajustar seus movimentos ao dele. Durante essa conversa, Shichigahama percebe que o problema é justamente que todos estão focando demais em igualar seus movimentos, o que está prejudicando o desempenho. Ele compartilha isso com o time e lembra que o objetivo deles é chegar ao Inter High. Então ele grita que todos devem mirar mais alto e tentar superar uns aos outros, sem focar tanto em se igualar. O time de Shirohai se junta a eles e Shichigahama diz que logo os ultrapassarão. De volta ao dormitório, acontece uma pequena celebração para dar boas-vindas aos novos membros e ao time de Shirohai. Alguns ficam empolgados com ídolos japoneses, enquanto outros discutem seus planos. O dormitório vibra de entusiasmo e Shichigahama e Takas até competem fazendo mortais para trás. Eles ficam tão animados que levam a brincadeira para fora. Enquanto isso, os outros garotos apontam os pontos fortes e fracos uns dos outros. Shotaro pergunta a Misato o motivo de ter entrado para a League, e ele diz que só pode fazer o tipo de ginástica que quer nessa escola. Mashiro ouve isso e isso inspira Shotaro a fazer ginástica do jeito que ele gosta. Na manhã seguinte, todos treinam novamente, e Mabuchi comenta com Shusaku que o time de Aohai parece ainda mais afiado do que antes. Mais tarde, Shotaro se esconde debaixo da mesa de Shichigahama, que está prestes a encontrá-lo. 30 minutos antes disso, Mabuchi anuncia o fim do acampamento de treinamento, e Mashiro sugere que eles deveriam jogar esconde-esconde para encerrar de forma divertida. 2 procuradores, um de cada time, vão competir para ver quem encontra mais pessoas. Mabuchi fica empolgado ao saber que é uma competição. Então eles decidem quem serão os procuradores com pedra, papel, tesoura. Voltando à cena de suspense, Shichigahama não percebe Shotaro bem na sua frente, e ele e Takas continuam procurando o resto do grupo. Shotaro sai de debaixo da mesa e vê que Misato também está escondido no mesmo lugar. Outro integrante da equipe Shirohai anda por aí livremente e encontra flores danificadas. Então, decide consertá-las. Shotaro percebe que essa é a chance de se aproximar de Misato e começa a fazer perguntas, mas Mado não responde quando Shotaro pergunta como ele começou na ginástica rítmica. Mashiro aparece do nada e começa a contar como se transferiu para a escola de Misato no ensino fundamental, onde ficou encantado com a apresentação dele. Do outro lado, Tsukate e Matsu estão escondidos juntos e conversam sobre como ambos os capitães são simples e cabeça dura, já que começaram com o pé esquerdo 2 anos atrás por causa de maçãs e lanches. Eles continuam elogiando seus respectivos capitães como se fosse uma competição. Enquanto isso, o outro integrante finalmente conserta as flores, e nesse momento é surpreendido por uma luz. Shusaku, Mabuchi e Asao estão escondidos juntos, onde Shusaku diz estar feliz por ver que todos estão se dando bem. Mabuchi o lembra que ele costumava dizer que fazer amigos era coisa de perdedor. Mabuchi começa a falar sobre o passado, sobre como Shusaku poderia estar no topo se não tivesse participado daquela competição. Mas Shusaku o interrompe e diz para não falar mais sobre isso. Shichigahama e Takas continuam procurando, sem sucesso. Enquanto isso, 2 membros começam a discutir sobre seus gostos diferentes por idols, e outros 2 sobre filmes de máfia e yakuza. Tsukate e Matsu ainda estão competindo para ver qual capitão é o melhor, e também são surpreendidos por uma luz. A discussão sobre idols esquenta quando um homem entra na sala, enquanto os fãs de filmes yakuza quase são pegos por Xian, porque estavam fazendo muito barulho. Shotaro comenta como todos têm personalidades tão distintas e se pergunta se ele também precisa ter uma personalidade marcante para acompanhá-los. Mashiro tenta descobrir algo especial sobre Shotaro, e os 2 percebem que praticavam os mesmos esportes desde o início, mas Mashiro desistiu porque os achava fáceis demais. Ele diz que a ginástica é divertida porque Misato pratica também, e que teve dificuldade em alcançá-lo, mas só porque Misato ainda não está se esforçando de verdade. Mashiro diz que gosta muito de Misato, e é por isso que não quer perder para ele. Shotaro se empolga ao ouvir Misato falar
e declara em voz alta que também vai voar um dia junto com eles. Eles pedem para ele se acalmar, mas nesse momento, uma figura sombria entra na sala deles e todos começam a gritar. Os dois capitães ouvem os gritos e correm até lá, mas também escutam passos e acabam gritando. Eles são levados para a sala dos seguranças, onde o restante do grupo já está presente, e revelam que foram levados até ali por outros guardas. Um dos guardas presentes diz que é o único guarda naquele local, o que deixa todos em choque. No fim, Mabuchi acaba dormindo enquanto está escondido, então Asa tira fotos dele, marcando assim o encerramento do acampamento de treinamento. E é por aqui que o recap termina. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima.